Bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje o tema é tutelas provisórias no processo civil e no processo do trabalho. Olá, bem-vindo a mais uma videoaula sobre direito, né? E hoje nós vamos tratar aqui de tutelas provisórias no CPC de 2015 e também no processo do trabalho. Mas antes de tudo, deixe-me apresentar. Meu nome é José Lúcio Munhoz, eu sou advogado, juiz do trabalho aposentado, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, fui presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de São Paulo, vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, tenho mestrado pela Universidade de Lisboa e faço atualmente um PhD pela Universidade Strathclyde, no Reino Unido. Bom, se você tiver alguma dúvida específica para o seu caso concreto, por favor, consulte seu advogado, seu sindicato, sua entidade de classe, porque aqui nesse canal não podemos fazer consultas e nem responder questões específicas, ok? Bom, mas antes de a gente entrar no tema propriamente dito, nós precisamos entender o que é uma tutela. Quando você tem um conflito e você imagina que você tem um direito em relação àquele seu conflito, àquele litígio, você pode solicitar do Estado uma tutela que resolva o litígio e lhe diga: este é o seu direito, que lhe entregue esse bem da vida, como a gente chama no âmbito do processo. Bom, e para fazer isso você precisa de um processo judicial. Então você ingressa com um processo judicial e ele, depois de observar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, produção de provas, perícia, oitiva de testemunhas, réplica, tréplica, vai chegar no final com uma sentença. E essa sentença, então, lhe entregaria o seu bem da vida. Só que algumas vezes ocorrem algumas circunstâncias ao longo desse caminho que você não pode esperar todo esse tempo, porque senão o direito perece. E aí, de que vai adiantar você ter uma sentença final se você não vai poder executá-la mais, porque o direito já acabou. Então, por exemplo, você tem um crédito com alguém e de repente esse alguém está começando a dissipar o seu patrimônio. E aí não adiantará nada você esperar 2, 3 anos para ter uma sentença, uma decisão judicial final, se até lá já não existirem mais aqueles bens. E, nesse sentido, você precisa de uma tutela cauteladora. Então, já no CPC antigo, né, ou sempre no âmbito do processo, nós tínhamos as medidas cautelares. Ela não vai te entregar o direito final. Qual é o direito final que você quer? Você quer receber o dinheiro, você quer ser reconhecido que aquele crédito é seu. Essa medida vai apenas acautelar aquele direito final. Ela vai lhe dar, uma garantia para que aquele direito final que você pretende não se dissipe, não acabe, não vire pó. Então, por exemplo, você vai ter um arresto, você vai ter uma busca e apreensão, você vai ter um depósito prévio, e isso lhe garantirá o seu direito final. E essas medidas são as chamadas cautelares, que já era prevista no CPC de 1973, lá nos artigos 796 seguintes. Então era arresto, sequestro, caução, alimentos, atentado, arrolamento, exibição, busca e apreensão e qualquer outras medidas necessárias para garantir, acautelar o seu direito final, a sua tutela satisfativa final, ok? Bom, só que em algumas circunstâncias, a cautelar, ela não resolvia todos os casos. Tinha algumas situações em que o direito era tão evidente que também não fazia muito sentido você esperar toda a tramitação de um processo. Então, foi incluído no CPC já de 73, a tutela antecipada para uma reforma de 1994, quando tivesse fundado o receio de dano irreparável ou abuso de defesa. Nessas circunstâncias, o juiz concedia a tutela que você pretende, não mais uma medida cautelar, hein? Uma tutela final satisfativa, só que ele antecipava para a sua condição. E sempre lembrando que o código anterior, quando ele previa as cautelares, ele trazia uma disciplina para cada tipo daquelas principais medidas acauteladoras. Então ele disciplinava como seria o arresto, o sequestro, caução, alimentos, etc. Aí veio a questão das tutelas antecipadas e depois foram criadas outras condições também para se permitir a antecipação
da tutela, no caso de pedido incontroverso, e foi criado aqui um princípio da fungibilidade. Se você entrasse com a medida, ainda que o juiz entendesse que ela não estaria adequada, o juiz ia dar o tratamento adequado para ela. Ou seja, se você entra com uma cautelar, o juiz entende que é uma antecipação de tutela, ele simplesmente convertia a cautelar em antecipação. Mas aí o Código quis tentar simplificar e tratar de forma uniforme todos esses procedimentos. E aí foram criados os sistemas de tutelas provisórias no CPC. E vem desde o artigo 294 e seguintes. Bom, só que as tutelas provisórias, elas têm duas principais abordagens no âmbito do Código de Processo Civil. Uma, as tutelas provisórias de evidência. Então o seu direito é quase evidente. Lembra que a gente já comentou sobre isso? Ele é muito forte, muito consolidado. Então, nesses casos, haveria antecipação da tutela de evidência, porque o seu direito é bastante forte, bastante robusto, mas o processo continuaria para depois ser confirmado ou não que aquele direito realmente lhe pertence depois da produção de provas, enfim, todos os outros trâmites processuais. E temos aí as medidas, as tutelas provisórias de urgência, ou seja, é necessário que você tenha uma demonstração de que tem um direito, mas uma situação que ponha em risco, em perigo esse seu direito. E aí você poderia pedir uma tutela provisória de urgência antecipada, quando ela diz respeito ao seu direito final. Você está querendo que antecipe o seu direito final por conta de uma urgência. Mas ela pode ser antecedente a um processo ou incidentalmente ao processo. Não se preocupe, a gente vai ver mais em detalhes isso depois. Mas antecedente, ou seja, surge uma situação de urgência e eu preciso de uma antecipação dos efeitos da tutela antes de um processo. Então aqui, antecedente é antes de um processo. Então eu ingresso com uma ação judicial e falo, juiz, eu preciso de uma tutela aqui, depois eu entro com o processo. Mas eu estou precisando dessa tutela porque tem uma situação urgente. Ou pode ser incidentalmente, eu já tenho um processo e no âmbito daquele processo, juiz, surgiu uma medida aqui urgente e eu preciso de uma antecipação dos efeitos da minha tutela final pleiteada. E, como a gente já referiu, nós temos também as tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar. Não é a antecipação do meu direito, mas sim a garantia daquele meu direito. Uma cautela, uma medida que me acautele o direito final, ou seja, a minha satisfação final. E também aqui pode ser antecedente e incidentalmente. Só lembrando que as tutelas provisórias de urgência antecipada antecedente têm um sistema de estabilização, que a gente vai ver depois, ok? Então, o CPC dá esse tratamento nas tutelas provisórias. Bom, vamos começar então para ver os requisitos das tutelas provisórias. Bom, a tutela provisória de evidência ela tem o seu tratamento no artigo 311. Eu antecipo os efeitos da tutela final satisfativa que eu quero por conta de uma circunstância de evidência. O meu direito é tão evidente que se pode ter uma antecipação provisória. Por que provisória? Porque ela vai ser substituída por uma decisão final. Para isso, eu preciso que haja uma probabilidade do direito, e nesse caso bastante efetiva, com outros requisitos que veremos daqui a pouco. Mas se eu tiver a probabilidade de um direito e mais uma situação de risco da demora ou de perigo, eu posso então solicitar a tutela provisória de urgência, ok? Então a provisória de evidência necessita da probabilidade do direito e mais alguns requisitos que a gente vai ver.
Agora, se eu tiver a probabilidade de um direito mais um risco da demora, então eu me utilizo da tutela provisória de urgência. Bom, nós vamos começar falando das tutelas provisórias em geral, tanto de evidência quanto de urgência. Ok? Há umas disposições gerais no Código, a partir do artigo 294 até o 299, que trata disso. Olharemos muito rapidamente. A tutela provisória, como se diz, de urgência ou evidência. O parágrafo único estabelece que a tutela provisória ela pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Ok? Lembra que a gente já mostrou? Antecedente é antes de um processo principal ou incidental no curso ou junto com o processo principal. É possível, uma das primeiras questões que pode surgir assim, as tutelas provisórias, elas são compatíveis com os procedimentos especiais, com os já previstos no Código? Então imaginemos aí, por exemplo, a questão dos mandados de segurança. Normalmente, esses procedimentos especiais previstos em lei ou mesmo no Código de Processo Civil, eles já possuem umas questões mais céleres, mais adequadas para o tratamento daquela matéria. O mandado de segurança, por exemplo, veio tentar resolver justamente essa questão do perigo da demora quando um direito se faz efetivo, claro, legal, documentado, né? E diante da administração pública. Então, muito se discutiu se seria possível a aplicação das tutelas provisórias nesses regimes especiais. E sim, não há incompatibilidade, porque não há uma previsão expressa que não se aplica. E, sendo possível a adaptação deles ou a adoção nos procedimentos especiais, é mais um elemento para garantia da tutela e não pode ser negado esse direito. Tanto que há um enunciado da primeira jornada sobre o Código de Processo Civil, o enunciado 49, que, por exemplo, aceita as tutelas provisórias no âmbito do mandado de segurança, se presentes, claros, os seus requisitos. Bom, a tutela provisória de caráter incidental independe do pagamento das custas. Bom, a ideia aqui do legislador foi: se você já tem um processo e você já recolheu as custas, e aí, no curso desse processo, você precisa de uma tutela provisória de caráter incidental, aí, para promover essa tutela provisória, você não precisaria pagar custas novamente. Mas se você estiver com uma tutela provisória antecedente, antes do processo principal, você paga as custas relacionadas a essa tutela provisória, ok? Bom, a tutela provisória conserva a sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Não é ao bel prazer do juiz. O juiz já concedeu a tutela antecipada, ele seja de evidência ou de urgência, não é? Ele não pode ir lá, eu mudei de ideia agora. Eu vou cancelar a decisão que eu tomei. Não, ele teria que ser provocado para isso e tem que dar justificativas fortes para reformar ou modificar a tutela antes concedida. Okay? Bom, salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a sua eficácia durante o período de suspensão do processo. Algumas vezes o processo ele é suspenso a sua tramitação por diversos aspectos legais previstos. E nesses casos de suspensão não teria sentido deixar de manter uma tutela provisória. Então ela é mantida. Ainda nas disposições gerais, o juiz poderá determinar qualquer medida que considerar adequada para a efetivação da tutela provisória. Vocês lembram que no CPC anterior havia as cautelares, todas regulamentadas de modo separadinho, como era rolamento, como era arresto, etc. Agora se estabelece uma regra geral, aplicável para todos, sem uma disciplina específica. E o juiz pode adotar qualquer medida, não apenas aquelas que seriam catalogadas legalmente. Então vamos falar, bom, então no CPC novo acabou-se a cautelar de depósito, de arresto, de sequestro.
Elas continuam, só que sem uma disciplina específica, sem um procedimento especial para elas. Vai continuar sendo necessário a produção antecipada de provas, a exibição de documentos, arrolamento, sequestro, se presente as condições para essas medidas, ok? Bom, a efetivação das medidas observará o cumprimento provisório da sentença, que é uma circunstância que a gente tem e que, quando você tem uma sentença, há a possibilidade dos recursos a essa sentença. E quando a sentença, ou esse recurso tem um efeito suspensivo, você não pode, se é efeito suspensivo, você não pode executar, tomar medidas executivas daquele procedimento de execução de sentença. Mas quando as sentenças elas não possuem no seu recurso efeito suspensivo, você poderia executar provisoriamente. E é isso aqui o que diz. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes àquele cumprimento provisório. Tá? Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela, o juiz motivará o seu convencimento, ou seja, todas as decisões judiciais continuam sendo tendo a necessidade de serem motivadas, justificadas. Não pode o juiz conceder a tutela jurisdicional porque foi pedida pela parte, mas ele tem que justificar por que ele concede, até para que a outra parte, recorrendo, possa saber dos argumentos, se os argumentos têm validade legal, jurídica, para serem mantidos ou não. O artigo 299 traz que a tutela provisória será requerida ao juízo da causa. Se você já tem um processo e você precisa de uma medida provisória, uma tutela provisória, seja de evidência ou de urgência, e você vai pedir isso no âmbito daquele processo. Ah, mas e quando a tutela é antecedente a um processo? Eu não tenho um processo judicial e eu preciso dessa tutela antes do processo judicial. Então você normalmente pedirá ao juízo que seria competente para aquele processo principal que você ainda vai apresentar. Então, se manteria a mesma competência. Se você tem uma ação a ser promovida em São Paulo, não teria sentido pedir uma tutela antecipada daquele processo principal no Rio de Janeiro. Então, normalmente se pede que essa tutela seja requerida ao juiz que teria competência para a causa. Pode haver exceções, sim, numa situação de urgência. Você, às vezes, está em São Paulo com seu cliente em São Paulo, acontece algo em São Paulo e o processo original você teria que promover em Rondônia. E aí ficaria complicado você voltar a Rondônia para promover o processo principal lá, ou antecedente lá, para depois solicitar a medida que deverá ser tomada em São Paulo. Então, nessas circunstâncias, não vejo problemas em se pleitear essa tutela antecedente já em outro juízo, ante as circunstâncias de urgência necessárias para aquela situação, ok? Ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos à tutela provisória, será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Tá? Às vezes você tem uma tutela provisória que você precisa pleitear quando o processo está no âmbito de um tribunal, já em grau de recurso. O juiz já encerrou sua atividade no processo, ele já concedeu a tutela final, não é? Declarou a tutela final, houve um recurso, e lá no âmbito do tribunal você precisa de uma tutela de urgência, uma tutela provisória de evidência, talvez, e aí você pode requerer isso lá ao relator daquela matéria, que é o responsável pelo processo. Bom, vamos tratar aqui, eu vou pular momentaneamente as tutelas de urgência para irmos direto para a tutela de evidência, porque eu acho que assim fica mais fácil compreender a matéria. A tutela provisória de evidência é aquela em que, como eu já falei antes, você tem o seu direito evidente, ou quase tão evidente, que lhe permitiria antecipar, de modo a lhe dar a satisfação àquele direito final
que você pleiteia no âmbito do processo, ou pode vir a pleitear no âmbito do processo. E aqui, como diz o 311, será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, aqui não precisa urgência, basta que o seu direito seja evidente e nas condições que a gente vai ver. E presentes essas condições, o dispositivo diz que será concedida. Então não há muita margem de manobra para o juiz. O juiz, diante da presença dos requisitos, ele deverá conceder. Então seria uma obrigação a concessão dessa tutela provisória de evidência. Em quais situações? Quando houver abuso de direito de defesa ou propósito protelatório. Mas basta apenas que haja um abuso do direito de defesa ou propósito protelatório do réu para obter a tutela provisória de evidência? Não, é preciso que você tenha a probabilidade muito forte do seu direito, ou seja, que o seu direito seja evidente, mas essa situação, abuso de direito de defesa. Abuso de direito de defesa ela ocorre no âmbito do processo. Imaginemos que o devedor nem nega a dívida, ou ele fala assim, eu paguei, mas não tem recibo disso. E aí ele fala, mas eu quero provar isso com uma testemunha que está no Japão e uma que está na Irlanda, então quero uma carta provisória, uma carta rogatória para ouvir essas testemunhas lá na Irlanda, por exemplo. E isso iria demorar muito. E se a parte já dispõe de um direito provável, evidente, essa circunstância de ele utilizar o processo apenas para obter o retardo nessa decisão final seria considerado um abuso de defesa ou um propósito protelatório. E nessas circunstâncias o juiz poderia antecipar a tutela provisória de evidência. Também quando os fatos forem comprovados documentalmente e haja uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula. Aqui o texto diz súmula vinculante, mas não apenas. Qualquer súmula de tribunal superior pode fundamentar essa circunstância para a obtenção da tutela provisória de evidência. Por quê? Porque se caso haja um precedente, aqui houve um equívoco, um pequeno equívoco do legislador, porque ele poderia apenas aqui colocar precedentes ou súmulas, mas ele acabou colocando súmula vinculante. E sabemos que súmula vinculante é só aquelas súmulas assim definidas pelo Supremo Tribunal Federal, e não uma súmula apenas de um Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, ou de algum outro tribunal. Mas vejam, quando a gente tem o julgamento antecipado de mérito, que é uma outra regrinha que a gente também já vai ver daqui a pouco, pode ser feito com base em decisão, em súmula de tribunal. Se eu posso antecipar totalmente o mérito com uma decisão já efetiva final por conta de uma súmula de tribunal, por que eu não poderia antecipar uma tutela provisória num direito evidente com base numa outra súmula também de tribunal? Então, se pode, tá? Também é possível a tutela provisória de evidência quando se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental, tá? Baseado em contrato de depósito, com determinação de entrega e multa. Como diz o inciso 3º, eu não estou colocando os dispositivos na íntegra para a gente economizar tempo aqui, tá? Pedido rei persecutório. Rei é coisa, né? Vem de coisa, do latim, reis. E persecutório é de perseguir. Então, se você tem um pedido perseguindo uma coisa fundado num contrato de depósito e você tem a prova documental desse contrato de depósito, você pode pleitear a tutela provisória de evidência. Bom, aí se pergunta, eu preciso do contrato de depósito? O texto legal não exige o contrato de depósito, exige apenas prova documental. Então, por exemplo, você tem uma carta, você tem um e-mail, você tem um fax em que você conversa com outra parte, com quem você deixou um bem, e a outra parte diz assim, tá bom, eu vou cuidar desse bem. Ou você fala, e você está cuidando bem do meu bem? Tá bem o bem? Ela diz, tá jóia, estou cuidando direitinho. E isso é uma prova documental que você tem um contrato de depósito, ainda que verbal. Então, esse documento valeria como prova documental do seu pedido rei persecutório.
No entanto, há um enunciado do ENFAM, o enunciado 29, da Escola Nacional de Formação da Magistratura, que, aprovado pelos magistrados presentes naquele encontro, decidiram ter uma posição de que seria necessário o contrato de depósito. Mas veja bem, a lei não exige contrato de depósito, exige prova documental. Os magistrados não são obrigados a cumprir esse enunciado da ENFAM, ok? Bom, também uma outra posição é: a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor e que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, tá lá, eu juntei prova documental de que aqueles fatos são verdadeiros e o autor, na defesa, não trouxe nenhum elemento a combater aqueles argumentos que eu utilizei. Então, nesse caso, também seria possível a tutela provisória de evidência. Nas hipóteses do 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. O que é decidir liminarmente? É sem oitiva do outro lado, né? Então, diante do pedido, o juiz já pode ou não, se ele entender presentes os requisitos, conceder essa tutela provisória de evidência liminarmente, sem oitiva do outro lado, da outra parte. Bom, por que só nos incisos 2 e 3? Porque no inciso 1, para eu saber se tem um abuso no direito de defesa, precisa da defesa, então não posso conceder liminarmente. E no 4, a mesma coisa, né? O réu não produziu circunstância capaz de gerar dúvida razoável, e ele só vai fazer isso depois que ele for citado daquela ação, né? Então, por isso que não se aplica a questão liminar no 1 e no 4, porque ela só é possível de ser aplicada sem oitiva da outra parte, nas hipóteses do inciso 2 e 3. Tá? O recurso cabível aqui é o agravo de instrumento. Quando você decidiu essa questão do pedido de tutela provisória de evidência, concedendo ou não, a parte prejudicada pode recorrer daquela decisão do juiz. E aí é um agravo de instrumento. Na Justiça do Trabalho, aqui está recurso ordinário trabalhista. Está errado essa questão que eu coloquei aqui. Não é recurso ordinário de revista. Vou até riscar isso aqui, ó. Não é recurso ordinário, ok? É apenas e tão somente um mandado de segurança que pode, nessas hipóteses, combater uma tutela provisória e de evidência. Então, não é recurso ordinário, ok? Agora, se for concedido no âmbito de uma apelação ou de um recurso ordinário, no âmbito de um tribunal, o relator do caso conceder uma tutela provisória de evidência, daí o recurso seria o agravo interno, ok? No processo civil, agravo de instrumento. Na fase trabalhista, mandado de segurança, porque não há agravo de instrumento no processo do trabalho, e aqui não se trata de recurso ordinário, porque essa tutela é provisória, não é a final. Ok? Se fosse uma sentença, uma decisão final, aí sim, recurso ordinário. Então, não, é mandado de segurança. Tá certo? Bom, as tutelas provisórias de evidência, então, só para a gente deixar bastante claro: probabilidade do direito, se o direito é quase evidente, não é? Mas uma dessas circunstâncias que a gente acabou de verificar. E a tutela provisória de evidência satisfativa. Bom, qual a diferença da tutela provisória de evidência com o julgamento antecipado do mérito? Bom, tutela provisória de evidência, probabilidade do direito, aquelas condições, me dá tutela provisória de evidência satisfativa. Bom, mas no julgamento antecipado de mérito, o juiz vai julgar antecipadamente o pedido proferindo sentença com resolução de mérito. Ele não vai ser apenas uma tutela provisória, já vai ser final, definitiva. Você entrou com o processo, o juiz entende presentes esses requisitos que a gente vai ler aqui, e aí ele dá a tutela, antecipando, ou seja, não precisando mais de outras provas, outras circunstâncias, ele já antecipa. Quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou o réu for revel e ocorrer o efeito da confissão,
que é um dos efeitos da revelia. Não é todo caso de revelia que tem confissão, mas nos casos de revelia, que é a maioria, houver a confissão e o réu, se entrar no processo ou não entrar no processo, não pedir a produção de prova. Nesses casos, sim, você pode fazer o julgamento antecipado do mérito. E aqui sim, cabe um recurso ordinário em fase de processo trabalhista e de apelação no âmbito do processo civil. Ou seja, o juiz julgou o processo, acabou o processo, né? Ele julgou antecipadamente e aí cabe apelação no civil ou recurso ordinário na Justiça do Trabalho. Mas qual a diferença então da tutela provisória de evidência com o julgamento antecipado parcial do mérito? Opa, nós vimos ali no anterior o julgamento antecipado do mérito, de todo ele. Aqui nós vamos ver o julgamento antecipado parcial do mérito. Bom, é quase a mesma coisa. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos ou parcela deles forem controverso, ou seja, aqui ele não vai julgar todo o processo, mas apenas parte dele. E diante de quando houver uma incontrovérsia, ou seja, o réu não nega os fatos, são incontroversos aqueles fatos. E a partir daí, o juiz, bom, se os fatos são incontroversos, há condições de imediato julgamento, não é? E nesse sentido, o juiz poderá decidir liminarmente o mérito, ele julga parcialmente o processo. E só depois é que ele vai julgar o restante dos demais pedidos. Essa decisão, no âmbito do processo civil, permite a impugnação por agravo de instrumento. Olha só aqui. O juiz decidiu o mérito, ele antecipou o mérito daquele pedido, ainda que parcialmente, ele julgou todo o pedido. Só que o CPC, no artigo 203, ele fala que é sentença quando encerra toda a fase cognitiva, não apenas parte dela. Então o juiz teria que ter julgado todo o processo, como ele fez no julgamento antecipado de mérito total. Aqui nós estamos no julgamento parcial. Sendo parcial, não há o término de toda a fase cognitiva. Então, tecnicamente, no âmbito do CPC, do processo civil, essa tutela é interlocutória, essa decisão é interlocutória, ou seja, não é a final, não encerra, não é uma sentença encerrando todo o processo. E aí, se não é uma sentença encerrando todo o processo, cabe um agravo de instrumento contra essa decisão. Já no âmbito do processo do trabalho, o tratamento é diverso. Se entende no âmbito do processo do trabalho que esse recurso ele combate uma decisão, uma sentença final com relação àquele pedido. E se há uma sentença final, eu tenho que ter um recurso ordinário em relação àquele pedido. E o processo continua para outra sentença final quanto aos demais pedidos a serem promovidos. Então aqui eu julgo, dou totalmente o mérito. E já na tutela provisória, não, é apenas momentaneamente. Ela vai persistir até que venha uma decisão final de sentença confirmando ou tornando sem efeito aquela tutela provisória de evidência antes concedida. E a parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito no âmbito do processo civil. Por quê? Porque o agravo de instrumento lá não tem efeito suspensivo. Se não tem efeito suspensivo, você pode executar provisoriamente aquela decisão quando o juiz decidir parcialmente. Olha só que interessante, né? No julgamento total de mérito antecipado, a sentença tem o duplo efeito, devolutivo e suspensivo, e aí você não pode executar provisoriamente. Mas aqui, no julgamento antecipado parcial, como ela é atacada via agravo de instrumento, no âmbito do Código de Processo Civil, você pode executá-la provisoriamente. É até, de certo modo, inconsistente essa possibilidade, porque num processo em que eu já julgo antecipadamente e dou o bem da vida,
o recurso tem efeito suspensivo. E aqui, em que todo o processo eu pego uma parte dele só e falo, essa parte aqui eu julgo antecipadamente o mérito, e aqui a parte já pode começar a execução provisória, no âmbito do que disciplina o artigo 520. Né? Já no âmbito da Justiça do Trabalho, como eu falei, essa decisão parcial, ainda que em pedacinho, ela é atacada por recurso ordinário, porque se entende que ser uma sentença disciplinando totalmente o objeto daquele pedido específico que foi assim julgado. Tá? Bom, agora nós vamos ver a tutela provisória de urgência prevista no artigo 300 e seguintes, depois do Código de Processo Civil. Ela pode ser antecipada quando eu antecipo o mérito, ou ela pode ser cautelar, quando eu busco garantir a cautelar o mérito final de um processo. E elas ambas podem ser antecedentes ou incidentalmente a um processo. Bom, a tutela de urgência será concedida. Novamente aqui aquele será, ou seja, existindo os requisitos para sua concessão, ela deverá ser concedida pelo juiz, não é ao seu bel prazer. Tá? Quando? Quando existir direito, probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. É o antigo fumus boni iuris e o periculum in mora, que a gente tanto sempre usou no âmbito das lides processuais. O juiz pode, conforme o caso, exigir caução para ressarcir os danos. E essa caução pode ser dispensada em caso de hipossuficiência, ou seja, quando a parte ela não tem situação econômica que possa que possa lhe permitir fazer a caução. Nesses casos, o juiz pode dispensar essa caução. Mas olha bem, a caução, o juiz pode exigir caução, mas a caução não é um requisito para a concessão da tutela de urgência antecipada ou cautelar. Ela é uma medida que pode ser exigida pelo juiz se as condições do caso lhe anteciparem uma possível reversão futura, de modo que se ele antecipa aquela tutela provisória por conta da urgência e aquilo depois poderá vir a causar um dano de difícil reparação, ele pode exigir uma caução de quem pede essa tutela. Ok? Bom, ela pode ser concedida liminarmente ou após a justificação prévia. Okay? A tutela de urgência de natureza antecipada, urgência de natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então tá lá, o juiz está diante de um pedido de tutela de urgência de natureza antecipada. Bom, aqui diz o quê? Eu quero a minha tutela final antecipadamente. Imagine que você quer que a parte destrua um imóvel. Se você pede por urgência que ela seja antecipada para a destruição do imóvel, olha, depois de destruído o imóvel, o processo vai continuar. Imagina se essa decisão de urgência antecipada não se sustenta depois no julgamento final. Então, quando ela for antecipada e houver perigo de irreversibilidade, ela não deve ser concedida, exceto quando essa lesão for irreversível. Aí também tem um enunciado da primeira jornada de análise do CPC, onde foi aprovada essa tese. Não é vinculativa aos juízes, é claro, mas quando a parte que pede a urgência antecipada, ela vai sofrer uma lesão irreversível, aí a tutela pode ser concedida, ainda que haja um perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Imagina que o sujeito tem uma casa, eu peço a sua destruição antecipada da casa. Por quê? Porque ela está quase ameaçando cair e vai matar todo mundo que estiver embaixo.
Ah, o juiz concede a urgência antecipada e destrói a casa. É irreversível, a casa vai ser destruída. Mas ele está garantindo aqui, ó, uma lesão irreversível de quem pudesse ficar ali e ser afetado por aquele imóvel em ruínas ou algo do tipo. Tá? Bom, a tutela provisória de urgência cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro, proteste, qualquer outra medida, certo? Apenas visando a cautelar. Então, qualquer medida necessária, aqui de modo genérico, para garantir a minha tutela satisfativa final. Vamos ver as espécies dessas tutelas provisórias de urgência. Então, eu tenho aqui a probabilidade do direito, mais um perigo de risco ou demora, que me permite uma tutela provisória de urgência, como a gente viu. E ela pode ser antecipada, que é satisfativa, ou ela pode ser cautelar, garantidora. Ou seja, eu estou desenhando mais uma vez para ficar bastante claro. Lembra que no outro episódio, na tutela de evidência, não de urgência, de evidência, eu precisaria da probabilidade do direito, mais uns requisitos e me daria a tutela de evidência, ou seja, antecipando os efeitos da tutela principal diante da evidência. Aqui eu preciso de uma probabilidade do direito, que não precisa ser tão evidente, mais o perigo ou risco na demora, para obter a tutela provisória, que pode ser também antecipada, satisfativa ou cautelar, garantidora de um direito final que eu vou pleitear no âmbito do processo. Bom, aqui a diferença da tutela provisória de evidência da tutela de urgência antecipada. Para ficar novamente bem clarinho, probabilidade do direito na de evidência, mais aquelas circunstâncias que a gente já viu, me geram a tutela provisória de evidência satisfativa. Quando eu tenho a probabilidade do direito, mais o risco ou perigo na demora, aí isso me dá uma tutela provisória de urgência, que pode ser cautelar, e não é aqui o que a gente está comparando, ou ela pode ser antecipada, que também é satisfativa. E isso, então, é o que estabelece a distinção das duas. E essa aqui, ela pode ser estabilizada. Cautelar não, nem a tutela provisória. E a gente vai ver depois o que é essa estabilização. Então, isso é o que distingue essas duas medidas. A tutela provisória de evidência e a tutela provisória de urgência antecipada. Perfeito? Bom, só para a gente ter o panorama geral de novo, para massacrar bem na cabecinha de todo mundo. Tutelas provisórias de evidência de urgência, urgência antecipada ou cautelar. E ambas podem ser antecedente ou incidentalmente, antecedente ou incidentalmente, e essa aqui, antecipada, pode sofrer uma estabilização. Bom, a tutela provisória de urgência antecipada pode ser feita de modo antecedente. Então, a parte ingressa na forma do 303 do CPC com uma petição inicial, que limita-se ao requerimento do pedido de tutela e à indicação do pedido final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e demais requisitos da petição inicial. Não pode esquecer disso. Porque o 303 fala que eu posso tranquilamente só indicar o pedido da tutela final, exposição da lide, do direito. Não. Você tem que ter todos os requisitos, o nome da parte, o endereço, o valor da causa, é indispensável o valor da causa no pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Bom, concedida antecipadamente a tutela, a parte deverá aditar a inicial em 15 dias, se ela foi antecedente, antes do processo. A parte, então, obtém a tutela provisória de urgência antecipada antecedente e depois ela tem que aditar a inicial, e ela tem o prazo de 15 dias para fazer isso. A não ser que na inicial ela já tenha trazido todos os elementos necessários e não precise aditar mais essa inicial, ou seja, ela foi feita daí incidentalmente e não antecedente, tá certo? Depois disso, o juiz vai marcar uma audiência de conciliação ou de mediação.
em relação a isso. Isso no CPC é o que disciplina. Na Justiça do Trabalho pode ter até essa tentativa de conciliação em outro momento, certo? Bom, agora imagine só, o juiz concedeu a tutela provisória de urgência antecipada. Só que na sentença ele reforma aquela decisão antes concedida. Como que a parte vai recorrer daquela decisão? Não é mais agravo do instrumento. Por quê? Porque o juiz ele deu uma sentença final resolvendo aquela circunstância de urgência. No processo do trabalho, também não seria uma decisão interlocutória aqui, porque ele julgou o mérito do processo e reformou a tutela provisória de urgência antecipadamente concedida. Então, qual é o recurso aqui? É o recurso, no caso do CPC de apelação e no caso do processo do trabalho, é o recurso ordinário. Tem um enunciado 39 da primeira jornada do CPC que os juízes lá discutindo o tema entenderam que esse pedido a parte pode contestar no recurso ordinário ou na apelação e já introduzir ali um pedido dizendo, eu quero a reforma da decisão que cassou a antecipação de tutela, porque estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência antecipada. Né? E pode ser feito isso no âmbito da própria petição de apelação ou do recurso ordinário ou por petição à parte. A parte interessada pode pleitear diretamente ao tribunal por uma petição avulsa e dizer o seguinte, estão presentes os requisitos, eu quero a reforma dessa decisão liminar enquanto se processa o meu devido recurso, a apelação ou o recurso ordinário. Então, ainda estamos aqui na tutela provisória de urgência antecipada, tá? Nós vamos tratar aqui da estabilização dessa tutela provisória de urgência antecipada, ok? Então, nesse caso, o processo será extinto se presente essa estabilização. E essa estabilização opera quando a parte não oferta o recurso sobre aquela decisão. No âmbito do CPC, como a gente falou, seria o agravo de instrumento. No âmbito do processo do trabalho, seria um mandado de segurança. Olha só como são distintos as circunstâncias. E o mandado de segurança tem o prazo de 120 dias. Então, eu só vou saber no âmbito do processo do trabalho se a parte não recorreu dessa tutela provisória de urgência antecipada, caso tenha transcorrido 120 dias. E no CPC eu vou ter essa mesma possibilidade em apenas 15 dias, exceto que se houver um recurso por parte da Fazenda Pública, que dispõe de um prazo especial para isso. E, ultrapassado esse prazo, o processo será extinto. Mas para que ocorra essa extinção do processo, mantendo-se aquela tutela provisória de urgência antecipada, eu preciso consultar o autor, se ele tem interesse nesse procedimento. E, caso ele tenha interesse nesse procedimento, o processo será extinto sem julgamento de mérito. Tá? Mas isso aqui só vale para concessão antecedente, porque incidentalmente a um processo, você já tem o processo principal, e esse processo principal irá transcorrer até o final. Essa hipótese da estabilização só vale aqui para o processo antecedente. Então, o sujeito entra com uma petição dizendo, juiz, eu tenho uma situação aqui, o meu direito é evidente, está preenchida essas circunstâncias e eu preciso da tutela provisória de urgência antecipada antecedente. E o juiz concede. A outra parte não recorre disso. Ou seja, o seu direito às vezes é tão evidente que a outra parte nem recorre dessa circunstância. Bom, aí, nesse caso, para que você vai entrar com outro processo, tramitar todo o processo para depois produzir provas, obter uma sentença de mérito, com julgamento final, etc. Então, para evitar tudo isso, há uma possibilidade de, se a parte não recorrer,
o autor pode concordar, eu concordo com a extinção do processo. Por quê? Aquela medida vai ser mantida com a extinção do processo, sem julgamento de mérito, com força no 485x, aqui 10, né, do CPC. E tem um enunciado também das jornadas aí do CPC, da Infam, número 18, enunciado 18, que diz que nessa hipótese estaria isenta de custas e os honorários advocatícios em favor do autor que promoveu a medida seria de 5%. Trata-se de uma sentença, o juiz vai extinguir o processo. Tá? Mas aqui, ó, essa sentença ela não opera a coisa julgada, ela é diferente da coisa julgada, porque a coisa julgada ela operaria a sua rescisão apenas pela ação rescisória, só por ela que você poderia combater. Aqui não, aqui as partes podem, qualquer das partes, podem ingressar com ação para rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. Ou seja, ingressei com o pedido de urgência provisória, foi antecipada, de modo antecedente. O autor concordou, o processo foi extinto porque não houve recurso e o juiz na sentença disse assim, julga extinto sem julgamento de mérito, concedendo então a tutela antecipada por sentença agora e concedo lá os honorários de 5%, isento todo mundo de custas aqui. Bom, qualquer das partes depois pode rever essa decisão, pode pleitear a revisão dessa revisão por meio de uma ação comum, uma ação anulatória, revisional, com o prazo de 2 anos. Bom, e nessa ação revisional, eu teria direito a uma tutela provisória? Sim, não vejo problema. Você teve uma tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Você teve a estabilização dela porque não houve recurso, o autor concordou, teve uma sentença. 1 ano depois, você tem uma outra situação provisória, uma tutela que exigirá uma tutela provisória de urgência antecipada, por exemplo, ou cautelar, e aí você pode, no curso da ação revisional daquela sentença que antecipou previamente os efeitos de uma tutela provisória, você pode pedir também os efeitos antecipados. Não é? Bom, a decisão não fará coisa julgada, como a gente já falou, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que revisar aquela decisão, como a gente já abordou. Agora, uma outra coisa, seria possível se obter uma tutela provisória de urgência antecipada no âmbito de uma ação rescisória? Por exemplo, eu ingresso com uma ação rescisória e peço uma tutela provisória de urgência antecipada. Não, o entendimento pacífico aqui, eu imagino, é que nesses casos não. Por quê? Porque a rescisória já tem uma sentença de mérito consolidada. E aí, para você atacar aquela decisão, você teria que ter uma decisão mais robusta que aquela, só obtida através de uma ação rescisória. E então você não poderia, numa rescisória, utilizar uma medida provisória para atacar algo já consolidado por uma coisa julgada, através de uma sentença judicial. E outra coisa também é que não há óbice para se estabilizar os efeitos da tutela em face da Fazenda Pública. A Fazenda Pública não recorreu da antecipação da tutela e o autor, concordando, se estabilizaria os efeitos daquela tutela de urgência antecipada antecedente. Certo? Bom, agora nós vamos ver a tutela provisória de urgência cautelar, antecedente ou incidentalmente. Tá? A inicial da tutela cautelar antecedente, que vem aqui no artigo 305 do CPC, indicará o fundamento, a exposição do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aqui também serão necessários todos os demais elementos para se promover esse pedido, essa tutela cautelar antecedente, ou seja, antes de um processo final. Tem que dar valor da causa, indicação das partes, endereço e todos aqueles requisitos. Tá? Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o 303.
Ou seja, mas ele não está pedindo antecipado, ele está pedindo tutela provisória de urgência cautelar. Mas se o juiz entender que ele pediu errado, que na verdade era uma tutela provisória de urgência antecipada e não cautelar, o juiz pode alterar ao princípio da fungibilidade aqui. Porque o que acontecia muito no âmbito do Código de Processo anterior? A parte entrava com um pedido cautelar e o juiz entendia que aquela situação era satisfativa. Aí ele extinguia o processo cautelar pleiteado porque dizia que a parte tinha que entrar com um pedido e no âmbito daquele pedido pedia a antecipação da tutela. Aí a parte entrava com um pedido e pedia no âmbito daquele pedido antecipação da tutela, daquele processo antecipação da tutela. Aí quem despachava era o outro juiz substituto que estava na vara. E aí ele entendia que aquilo era um processo cautelar, ele extinguiu o processo de novo, para que a parte entrasse com o processo cautelar. Isso dá uma confusão danada. Já em 2002 houve uma alteração entendendo o princípio da fungibilidade dessas medidas. E aqui se repete o mesmo preceito. Ou seja, se entrar com um e for o outro, o juiz pode simplesmente converter e decidir nesse caso. Concedida a tutela provisória de urgência cautelar, deverá promover a citação do requerido em 5 dias, que deverá apresentar a citação, não em 5 dias a citação, que deverá ofertar a resposta em 5 dias. E o juiz, não obtendo a resposta, a parte não respondendo, ele deverá decidir sobre o pedido da tutela provisória de urgência cautelar. Contestado o pedido, vai se seguir o procedimento comum ordinário. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal em 30 dias e audiência. Ou seja, a parte entra com pedido de tutela provisória de urgência cautelar antecedente, depois ele terá que emendar, entrar com o pedido principal no prazo de 30 dias. Bom, cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, certo? Cautelar antecedente, antes de eu ingressar com um processo principal, que seria incidentalmente, se não tiver pedido principal no prazo de 30 dias. Entrei com a ação antecedente, o juiz concedeu, mas a parte não promoveu o processo, não entrou com o processo principal no prazo de 30 dias. Ou não efetivou a medida cautelar deferida também no prazo de 30 dias. Mas para isso precisa ser culpa do autor. Se, por exemplo, a vara não forneceu os elementos, né? O judiciário não exerceu os elementos, se o oficial de justiça não cumpriu no prazo, aí essa culpa não é do autor. Logo, não pode perder a eficácia a tutela concedida em caráter antecedente, se não efetivada em 30 dias, porque não houve culpa do autor. É preciso culpa do autor para que isso ocorra. Bom, também cessará se for julgado improcedente o principal ou extinto sem resolução de mérito, a concedida antecipadamente, né? Se depois do processo principal for julgado improcedente ou extinto sem resolução, essa medida perderá seu efeito. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela, é vedado a parte renovar o pedido, salvo se tiver outro fundamento. Não pode ela simplesmente repetir um pedido anteriormente feito, tá? Agora, o indeferimento da cautelar não obsta, por claro, não impede a parte de perseguir o processo com relação à sua tutela satisfativa, final, de mérito que ele pretende. Salvo se houver a prescrição ou a decadência, porque nesses casos, extinto a tutela provisória de urgência cautelar por conta da prescrição ou decadência, haverá sim a perda do mérito do processo final. E aí não poderia a parte entrar com outro processo, porque já houve a declaração meritória de decadência ou prescrição. Com isso, basicamente, a gente resolve a questão das tutelas provisórias, tanto no CPC quanto no processo de trabalho. Mas tem alguns pontinhos específicos que eu vou abordar rapidamente aqui no CPC e que são relacionados com a matéria. Por exemplo, o artigo 203 do CPC, onde ele disciplina quais são os atos,
praticados pelo juiz no curso do processo, que são sentença, que é quando ele acaba com a fase cognitiva do procedimento comum ou coloca fim à fase de execução, ou seja, ele julga todo o processo. Lembra lá que quando a gente viu no julgamento antecipado de mérito, não das tutelas provisórias, hein? Quando o juiz antecipa um mérito, não provisoriamente, final, ele antecipa diante dos requisitos legais, ele antecipa do 355, 356 do CPC, ele antecipa no 355 todo o mérito, ele dá uma sentença geral antecipando o mérito. É sentença. Mas, se ele só julgar parte daquele mérito, ele vai julgar parcialmente o mérito, ainda não nas tutelas provisórias, né? Ele está julgando parcialmente o mérito. Aí não é sentença, porque ele não encerrou a fase cognitiva. E aqui está o parágrafo 2º. Isso seria uma decisão interlocutória, que é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no parágrafo 1º, ou seja, que não termina a fase cognitiva. No processo do trabalho, a gente viu que tem o tratamento diferente. Seria uma sentença parcial de mérito e aí sentença. E sujeita a um recurso ordinário no âmbito do processo do trabalho. Aqui, por ser uma decisão interlocutória, essa decisão antecipada parcial de mérito, aí comportaria apenas agravo de instrumento, porque não é sentença. E os despachos são todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, e os atos ordinatórios são aqueles praticados no processo pelo servidor. Esses dois aqui não possuem recurso, as partes não podem recorrer, salvo se houver alguma coisa muito grave nesse despacho aqui que interfira na tramitação do processo. Bom, aí o CPC vem no 1015, e eu chamo isso de um insight trabalhista. Ele veio dizer o seguinte, ó: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre os temas estabelecidos no CPC. Então, a regra é não caber agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias, porque elas só cabem nas tutelas provisórias, quando essa decisão interlocutória envolver o mérito do processo, quando essa decisão interlocutória rejeitar a alegação de arbitragem, quando for tomada incidente de desconsideração de personalidade jurídica, quando rejeitar a gratuidade da justiça, quando determinar a exibição ou posse de documento e outras medidas disciplinadas no CPC. Não vamos narrar todas porque não vem ao caso. Fora dessas hipóteses, não cabe agravo de instrumento. E a gente sabe que no processo trabalhista não cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias. Mas como é que fica a parte? Bom, a parte, quando ela recorre, né, no recurso ordinário no processo do trabalho, ela alega lá, o juiz fez isso, o juiz fez aquilo, aquelas decisões dele estão equivocadas e tal. E aí, no recurso ordinário, ele pede ao tribunal que reforme aquelas decisões interlocutórias do juiz, que anule, que torne sem efeito. E o mesmo se dá aqui. Na apelação, a parte pleiteará a reforma daquela decisão interlocutória. Mas algumas decisões interlocutórias são graves o suficientes para exigir uma contestação imediata pela parte. Então, nesses casos, é permitido o agravo de instrumento no âmbito do processo civil e na Justiça do Trabalho o mandato de segurança, porque não há agravo de instrumento. Então, você teria que entrar com um mandato de segurança ou até com uma correição parcial, embora a correição parcial tenha sua constitucionalidade, de certo modo, duvidosa, mas todos os regimentos de tribunais regionais do trabalho prevêem a correição parcial em caso de tumulto processual grave. E aí, então, a parte poderia se utilizar daquele instrumento para atacar uma decisão trabalhista. No âmbito do processo comum, agravo de instrumento. Bom, aqui nós temos 12 hipóteses. Aqui fala 13, é que uma delas foi revogada. Então, são 12 hipóteses de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias. Mas o STJ tem decisão dizendo, olha, são as 12, é o que está aqui no processo, mas em circunstâncias especialíssimas e graves, poderia ser admitido um agravo de instrumento contra outros não mencionadas nesse dispositivo do artigo 1015. Ok? Bom, o 1009 do CPC
e aí por isso eu falo do insight trabalhista, da sentença cabe apelação. E as decisões que não comportaram agravo de instrumento não estão cobertas pela preclusão. Então a parte pode suscitar aquilo em preliminar de apelação ou até nas contas razões num recurso de apelação. Certo? A gente já mencionou. De novo, no processo de trabalho não há agravo de instrumento e a decisão que cause transtorno, ou seja, ilegal, pode ocasionar, pode gerar a adoção do mandado de segurança ou a correição parcial, embora constitucionalidade seja controvertida. Tá? E aqui no CPC, a apelação ela terá efeito suspensivo. No CPC, na Justiça do Trabalho, o recurso ordinário não tem efeito suspensivo. Então, tendo efeito suspensivo, você não pode executar provisoriamente aquela decisão, aquela sentença, quando ela tem efeito suspensivo. Na Justiça do Trabalho não tem efeito suspensivo. Logo, você pode executar provisoriamente aquela decisão. Tá? Mas no CPC, embora a apelação tenha efeito suspensivo, como regra, há exceções. Entre elas, estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 1012, entre elas, das exceções, a decisão que confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Nesses casos, a apelação não terá efeito suspensivo e você poderá executar provisoriamente, se assemelhando nesse ponto ao que se pratica no âmbito do processo do trabalho. É preciso verificar também que a sentença que concede a tutela provisória. Não, então a tutela provisória pode ser concedida em sentença? Sim. Mas na sentença o juiz já não julga um mérito? Para que eu preciso de uma decisão que me seja uma tutela provisória concedida na sentença, se na sentença eu tenho um mérito final? Porque isso vai lhe permitir já executar provisoriamente aquela decisão, porque o efeito de uma sentença ela não teria, no caso de uma apelação, os seus efeitos estariam suspensos, mas se ela conceder a tutela provisória, qualquer uma delas, de evidência ou de urgência, na sentença, quando analisando também o mérito do processo principal, essa decisão, mesmo em caso de recurso, no caso do processo do trabalho, o recurso ordinário, ou no caso de apelação no âmbito do processo civil, ela poderia ser executada provisoriamente, certo? E aqui eu encerro essa videoaula sobre as tutelas provisórias no processo do trabalho e no processo civil. Se você gostou, por favor, curta. Foi com muito carinho que a gente fez esse trabalho, essa videoaula. E a gente só pede a gentileza de curtir, inscreva-se, comente e compartilhe, caso você ache que essa videoaula pode ser de interesse para outras pessoas. Ok? Tem aqui os meus contatos nas redes sociais, do LinkedIn e do Instagram. E sempre, precisando de uma assessoria para um caso concreto, consulte seu advogado, procure a OAB ou o seu sindicato ou a sua associação de classe. Fique bem, até a próxima.